A Ti a glória, Senhor, para todos sempre. Para todos sempre. Hoje, amanhã, todos os dias, a glória é para você, Jesus Cristo. Todos sempre, Pai. A Ti a glória, Pai. Aleluia, amém. Obrigado. Você pode sentar. Aleluia. Você está animado nesta manhã, querido? Eu estou muito animado. Eu tenho certeza que Deus hoje preparou o dia, não mais só o dia, vem preparando nossa igreja para estar cada vez mais preparado para os últimos dias. Deus tem instruído nossa liderança, nosso pastor, a trazer temas tão relevantes para a nossa vida, trazer informações, conhecimento tão importante para a nossa vida. Quando você vai ver os livros de Tony Cook, como a Igreja Espectador, ou algum livro de Rick Renner, falando sobre o fim dos tempos, você vai ver que eles sempre falam que quando a igreja foi inaugurada lá em Atos, capítulo 2, através do descido do Espírito Santo, ali se iniciou os últimos dias. E você pode, assim como eu, né? Eu cresci dentro da igreja, eu me lembro da minha avó, eu bem pequenininho, minha avó dizendo: Jesus está voltando, meu filho. Abra seu olho. E eu já estou com 40 anos, eu sei que não parece, né? 40 com carinha de 39. Mas talvez tenha se passado aí 10, 20, 30 anos que você tenha ouvido essa informação. Mas deixa eu te dizer, desde quando foi inaugurado a era da igreja, Jesus está voltando. Mas como Rick Renner, Tony Cook e tantos outros autores vêm falando, nós estamos sim no fim dos tempos, no fim desses últimos dias. E se nós estamos vivendo essa era, é porque há uma expectativa de Deus ao nosso respeito, que nós nos comportemos para esta era, para este tempo, como resposta para a humanidade. E por isso é tão importante a gente estudar sobre a glória, sobre entender que a glória de Deus reflete a partir de nós. Você pode olhar para o irmão do seu lado aí, olha para ele e você pode perceber que a glória de Deus reflete a partir da vida dele. Até quem não parece muito que não é essas coisas todas, né? Mas reflete sim. Mas eu queria ficar um pouco no texto base hoje. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É o texto base do tema da vez. A sua glória refletida em nós. O texto diz assim: portanto, todos nós, diga todos nós. Então diga assim, está falando comigo. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu acho que só ler o texto você já está abastecido de tanta informação preciosa. Mas eu queria pontuar algumas coisas aqui em cima desse versículo e em trazendo outros textos também para complementar. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse versículo, quando Paulo está escrevendo na segunda carta aos Coríntios, que ele diz assim: portanto, todos nós, eu pedi para você repetir e dizer que estava falando com você de forma proposital para chamar a sua atenção. Mas perceba que depois da vírgula, ele traz uma informação extra. Diz, portanto, todos nós, todos nós, todo mundo. Esse texto se aplica para todas as pessoas? Não. Esse texto, esse versículo específico se aplica, ele dizendo aqui, portanto, todos nós, vírgula, dos quais o véu foi removido. E por que isso é importante? Porque isso é uma informação relevante para a gente. Porque quando você vai ler o contexto, eu quero usar um pouco do tempo aqui lendo o contexto, até chegar nesse versículo, você vai entender o porquê do véu. Porque quando a gente lê um texto isolado, sem compreender muito bem o contexto, a gente pode ficar com dúvidas, ficar com certas incertezas. O que é esse véu? O que seria esse véu? Mas se você voltar comigo lá para o versículo 7 desse mesmo capítulo, a gente vai fazer uma leitura aqui bem rápida. Diz assim: um antigo sistema
Em outra versão vai dizer que é o ministério anterior. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que houve um ministério anterior. Que ministério é esse? É o ministério da lei. É um momento anterior, um antigo sistema. Esse sistema que foi gravado em pedras, a lei que foi escrita e dada, ela foi de tamanha glória. Talvez a gente não tenha uma compreensão do que é esse tamanha glória, mas pensa comigo. Alguém aqui já viu um mar se abrir? Alguém aqui já viu uma água amarga e ser colocado um galho de uma árvore dentro da água amarga e se transformar em água doce? Alguém já teve a experiência de ter um alimento que caiu do céu, que não seja de uma árvore, né? Mas que um maná, um alimento que veio direto de Deus, caindo do céu para você? Você imagina o que é um povo peregrinar pelo deserto e as sandálias não se gastarem, as roupas não se gastarem? Você imagina o que é que aquele povo todo viveu de forma excepcional, extraordinária, gloriosa? Houve sim uma manifestação poderosa da parte de Deus para aquele povo, o povo da antiga aliança. E ele está dizendo, ó, mesmo que tenha sido muito glorioso, esse sistema, esse ministério, no versículo 8 ele continua dizendo, e diz assim: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior? Diga muito maior. Diga muito maior. Uma glória muito maior no novo sistema. Uau! Quem aqui está no novo sistema? Eu e você. A partir de Jesus estabeleceu-se uma nova aliança, um novo ministério, um novo sistema, e nós agora podemos viver essa expectativa do muito maior, do muito melhor. No novo sistema que se baseia na obra do Espírito. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação. Perceba, ele não está dizendo que não serviu de nada, ele não está dizendo que foi fraca, ele está dizendo que foi gloriosa sim, agora não é nada comparada. Meu Deus. Rapaz, os caras, tudo isso que eu falei, algumas pequenas coisas que eu falei, o texto está dizendo aqui claramente, não é nada comparado. É forte. Não é nada comparado, nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Versículo 12, uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em... Versículo 15, até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto com esse véu. A lei, o sistema antigo, o ministério antigo, ele promoveu o conhecimento de Deus, mas ele não conseguiu promover salvação. Ele conseguia apontar as falhas, apontar o pecado e mostrar aos seres humanos que havia uma necessidade de salvação. Havia um véu. O véu aqui ele está trazendo algumas abordagens. Primeiro ele fala do véu que Moisés usou para esconder a sua face. Porque quando Moisés entrava na presença de Deus, aquele poder manifesto era tão glorioso que o seu rosto saía brilhando. E não era brilhando porque estava cheio de óleo não, né? Como é? Né? Quando você fica com o rosto meio oleoso, meu rosto está tão oleoso que já está brilhando. Não era esse tipo de brilho não. Era um brilho que refletia a glória de Deus, de tal forma que provocava um certo receio das pessoas.
Os israelitas ficavam atemorizados com aquilo, ao ponto de ser necessário Moisés colocar um véu em seu rosto. Para isso e também para não demonstrar que aquela glória ia se dissipando, porque ela não permanecia, mas ela desvanecia, desaparecia e ia embora. Aquela presença pontual não era contínua. Mas aí, olha o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Embora a lei, embora seja necessário esse véu para aquele tempo, ele está dizendo, contudo, versículo 16, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Na versão ARA, na revista atualizada, diz esse se volta, se converte. Não é simplesmente, não, eu gosto do Senhor, não. Toda vez que alguém se converte, aquele véu que ilustramente, Paulo ilustrou falando sobre Moisés, falando sobre o véu da lei que não permitia que as pessoas compreendessem a graça de Jesus, em Jesus. A partir do momento que alguém se converte, que alguém volta para Jesus, aquele véu é retirado. Por que isso é importante? Porque quando Paulo fala mais na frente, inclusive no versículo 17, tem aquele versículo bem conhecido por todos nós, né? Versículo 17 diz, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Ali há liberdade, não há mais véu. Ali há liberdade. Agora preste atenção. Quando Paulo começa a escrever o versículo 18, baseado em todo esse contexto, ele diz agora todos. Todos quem? Que o véu não já estão mais cobrindo seus olhos. Sabe, queridos, eu tenho percebido que, e eu até vivi nesse contexto por um tempo, que por mais que nós estejamos em Cristo, às vezes a gente quer botar esse véu ainda na cara da gente. Mas onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Não há mais separação, não há mais véu, não há mais barreiras. Mas você pode pensar, não, mas eu sou um pecador. Eu sou um verme, eu sou um miserável, eu não tenho a possibilidade, a condição jamais de olhar para Deus, jamais de contemplar a glória de Deus. Deixa eu te dizer, se você está em Cristo, você é nova criatura. Paulo diz isso. Paulo diz também em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está em Cristo, não há mais pecado, não há mais condenação, não precisa mais ter medo, não precisa mais ter receio. Você pode chegar ousadamente diante do trono de Cristo, porque não existe mais véu que possa lhe separar, não existe mais nada que pode lhe separar, lhe deixar distante de Deus, queridos. Eu não sei se você não se empolga. Você pode não se empolgar, mas eu me empolgo por mim e por você. De verdade eu me empolgo. Porque por séculos e séculos, aquele povo que conhecia Deus, eles não puderam experimentar aquilo que nós experimentamos hoje, através da revelação da graça em Cristo Jesus. Enquanto muitos ainda precisam ir para o templo, ofertar sacrifícios em carne, nós já temos total acesso, livre acesso. Sabe que no templo, queridos, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Mas esse véu um dia foi rasgado de alto a baixo, e agora não tem mais limite, não tem mais limitação, não tem mais nada que pode te separar, querido. Essa é a verdade. E por mais que você fique pensando, mas eu não sei. Não, a verdade está clara. Se você é nova criatura, a glória de Deus já está em você. Você está aqui ainda? Aleluia. Olha o que Paulo continua falando ainda nesse versículo. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos... Eu gosto dessa versão NVT, que ela traz uma clareza tão boa. Ver e refletir. O quê? Ver e refletir a glória do Senhor. Nós podemos ver e refletir. Na versão atualizada vai dizer contemplar. Na revista corrigida vai dizer refletir como um espelho.
na atualizada também, é contemplar como em um espelho. Por que eu estou trazendo todas essas possibilidades de versão? Para ajudar no entendimento. Por exemplo, contemplar. Para nós, brasileiros, né? O ato de contemplar é algo que você olha, mas você observa, você admira. Eu lembro que quando eu conheci Lívia, a gente ia fazer alguma programação lá dos jovens, né? E eu, né, conhecendo ela assim, eu não tinha intimidade ainda, mas já estava, né, meio apaixonado. Aí pediram para ela me dizer onde era o endereço que ia ser a confraternização que ia ter dos jovens, Agnaldo. Aí ela chegou para mim, ela começou a dizer. Eu comecei a olhar para ela, eu comecei a contemplar. Quando ela terminou de dizer, aí me perguntaram, e aí, onde é? Eu disse, não sei. Não sei. Porque eu estava em um estado de contemplação, mas de forma passiva. Só admirando. Deixa eu te dizer uma verdade nessa manhã. Deus não quer uma igreja contemplando Ele de forma passiva. Deus quer nos tirar. Estamos nos últimos dias, queridos. O tempo é agora, não adianta mais esperar. Saia da posição de uma contemplação passiva e passe a refletir, olhar, perceber o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso melhorar. Estava na reunião vou aproveitar, muito obrigado, pastor. Estava na reunião agora de liderança e o nosso pastor estava trazendo algumas instruções a respeito desse assunto. E ele disse que leu, né, um comentário que dizia que os espelhos antigamente não eram os espelhos de tanta qualidade como nós temos hoje. Era um metal muito polido, mas que as pessoas precisavam ter esse ato de contemplar, não apenas só para se olhar e ver como estavam, mas tentar achar o ângulo, porque eles não se viam muito bem, até conseguir de fato entender, independente das falhas, quem ele era ali, através daquele espelho, daquela imagem refletida para ele. É assim que nós temos que passar a contemplar o Senhor, refletindo, olhando para o espelho e vendo. Não é o que é que o meu irmão precisa melhorar, não. Perceba, você olha no espelho você mesmo. Você olha para você e Deus mostra quem você vai se tornar nele. E eu não quero, queridos, que você olhe para o espelho pensando assim, mas eu estou tão feinho, eu estou tão detonadinho, eu não tenho habilidade, eu não tenho condição, não tenho capacidade, eu sou isso. Não é essa a proposta. A proposta é que você olhe no espelho e veja a glória de Deus. E que glória é essa? Já aqui, um dos livros indicados no combo, vai ser apresentado depois, né? Mas um dos livros que indicado no combo da vez, do tema da vez, é esse, A Maior Glória de Deus. É um livro do pastor Reagan Jr., né? E ele diz algumas coisas aqui interessantes. Uma delas eu queria ler para vocês. Diz assim: ele fez um estudo e pegou alguns conceitos sobre a glória de Deus. Um deles é esse: a glória de Deus. Define a glória de Deus como a importância de peso e majestade reluzente que acompanha a presença de Deus. Agora eu vou ler outro que ele diz aqui, que eu acho que até merece um áudio maneco, tá? A palavra hebraica para a glória de Deus descreve a forma na qual Jeová, Yahvé, se manifesta. Ou é o sinal e a manifestação da sua presença. Obrigado, maneco. A palavra no original hebraico, Shekinah de Deus, a presença de Deus, ela é uma palavra que carrega consigo essa ideia de manifestação do poder. Por quê? Porque Deus está presente em todos os lugares, queridos. Deus está presente em todos os lugares. Agora, a partir do momento que Ele se manifesta, a glória de Deus é perceptível, é percebida.
A manifestação dessa glória. E quando a gente vai no Antigo Testamento, você vai ver por vários momentos a glória do Senhor se manifestando para o seu povo, a glória do Senhor se manifestando para o seu povo, a presença de Deus de forma manifesta acontecendo, manifestada a presença. Mas tem algo que eu gostaria de trazer para vocês. Por exemplo, alguma das formas, alguns dos elementos que Deus usou muito no Antigo Testamento para demonstrar a sua glória, ou a manifestação da sua glória é o fogo. Por exemplo, você vai ver lá, na aliança que Deus fez com Abraão, quando Abraão está naquele momento que separa lá os animais para a oferta, passou um fogareiro com uma tocha sobre aqueles animais, uma demonstração da manifestação da glória de Deus. Quando Moisés estava no monte e ele viu a sarça ardendo em fogo, e era Deus se manifestando para falar com ele naquele lugar, chamando ele para libertar o seu povo. Você vai ver Elias no Monte Carmelo desafiando os sacerdotes de Baal, e ele ora e vem fogo do céu e consome o altar. Manifestação da glória de Deus. Mas quando você vai ver Moisés construindo o tabernáculo, ele tem a orientação divina, e você sabe que Deus teve aquele diálogo com Moisés, e Moisés, você vai com o povo, vou mandar aí um anjo. E Moisés, não, o Senhor tem que estar com a gente. Aí Deus, tá bom, decide, vou tabernacular com vocês, vou estar presente com vocês. E ele dá toda a instrução para Moisés construir o tabernáculo. E lá em Levítico capítulo 9, versículos 23 e 24, quando eles concluem um tabernáculo, o texto diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor, diga a glória do Senhor, apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura. A glória do Senhor chegou. Como é que isso foi manifestado? Através do fogo. A partir daquele momento se inaugurou um tempo. Que tempo? O tempo onde Deus passaria a habitar em uma casa chamada tabernáculo. Então, para que eles tivessem acesso à presença, eles precisavam estar no tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, uma nuvem descia, cobria o tabernáculo. Aquela era uma demonstração que a glória do Senhor estava naquele lugar. Agora, olha que interessante. Passa-se o tempo, entra na era dos reis. Davi deseja construir um templo, ele não pôde construir, mas Salomão, seu filho, conseguiu construir um templo. Um templo porque desde Davi ele não concordava que eles morassem em palácios, mas Deus morasse numa tenda. E aí foi construído o templo já com Salomão. E lá no versículo 2, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, vai mostrar toda a construção. E ali a conclusão da construção, Salomão faz uma oração belíssima, e no final desse momento de consagração daquele lugar, no versículo 1 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Preste atenção no que eu vou falar agora, queridos. Em Moisés, Deus veio para tabernacular com o povo, a glória, a manifestação da glória estava naquele lugar. Quando terminou a construção do templo de Salomão, agora a glória do Senhor passou a estar no templo construído por Salomão, demonstrado isso pelo fogo que veio e consumiu o altar. Mas vocês lembram o que está escrito em Atos capítulo 2? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso. E o que foi que eles viram? Línguas partidas como de fogo, pousando sobre cada uma daquelas cabeças, e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Senhor lhes capacitava. Aquele fogo que demonstrou a Shekinah do Senhor invadindo o tabernáculo,
aquele fogo que veio do céu, invadindo o templo, demonstrando a Shekinah do Senhor está agora, não mais no tabernáculo, mas está agora nesse templo. Agora a Shekinah do Senhor veio como as línguas partidas como de fogo, dizendo, não é mais no tabernáculo, não é mais no templo, mas agora é dentro de cada filho meu. Esse fogo, a Shekinah, a minha glória, a presença, está em mim, está em você, querido. A glória de Deus, o poder, a glória do Senhor está em mim, está em você. Você tem dimensão disso, tem dimensão do tamanho disso. Por isso que quando você vai ler a partir de Atos, as cartas, a era da igreja, você não vai ver tanta manifestação visível da glória de Deus por uma perspectiva como do Antigo Testamento. Mas por quê? Porque essa manifestação agora está dentro. Mas você vê, sabe o quê? O resultado. Você pode não ver, e eu não estou dizendo que acontece ainda, viu, gente? Nuvem pode vir, fogo pode cair, chuva pode descer, muita coisa ainda acontece, mas você não vê mais com tanta frequência, porque a manifestação é dentro para um resultado fora. Por que aquela igreja primitiva andava e os sinais aconteciam? Porque eles entendiam a presença que estavam habitando dentro deles, a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor habitando dentro deles. Eles consideravam isso e por isso as coisas aconteciam, queridos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi arrastado para fora do templo, depois que ele estava dialogando ali com os fariseus, e vamos apedrejá-lo, e naquele momento, ele olha para o céu, e diz o texto, é tão lindo, que diz ele cheio do Espírito Santo, está em Atos capítulo 7, Estevão cheio do Espírito Santo, olha para cima, e ele vê a glória de Deus. Perceba, está cheio do Espírito Santo, permite com que nós vejamos a glória de Deus. Aleluia. Agora, vamos voltar lá para o texto de Coríntios, porque tem outras coisas aí que eu quero tratar com vocês. Vou ler no início do versículo 18, diz, portanto todos nós, está falando com quem? Amém, algumas pessoas pegaram, né? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória de Deus. Eu não só tenho acesso, mas eu também promovo o acesso. Eu vejo e reflito, tanto o acesso como promovo o acesso à glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Em outras versões vai dizer que é de glória em glória. Essa transformação, queridos, é gradativa, é de glória em glória. Você sabe que nós somos um espírito que possuímos uma alma, mas habitamos em um corpo. E você sabe que na conversão o seu espírito é recriado, regenerado, e você está salvo espiritualmente. O seu homem interior, quem você realmente é, já está salvo. Mas a mente, a alma e o corpo, a mente vai ser salva, está sendo salva através da palavra, do lavar da água da palavra, do aprendizado, do crescimento, do avanço, do servir. A alma está sendo lavada pela palavra, você está sendo salvo através da palavra, a sua alma está sendo salva. E o corpo vai ser salvo nos dias finais, quando Jesus voltar e refizer eu e você, um novo ser. Um novo corpo, Ele vai nos dar esse novo corpo. Mas essa transformação, ela é gradativa, ela é de glória em glória, e ela é espiritual. Não é simplesmente através de um conhecimento racional, mas de uma busca, e o Espírito Santo vai lhe tratando. Por isso que a gente tem que ficar sempre olhando para o espelho, querido. Para o Espírito Santo e mostrando a gente, o nosso espírito, recriado, agora, recebendo comunicação do Espírito Santo. Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, e a gente vai crescendo, gradativamente, gradativamente. Para o quê? Com qual objetivo? Paulo diz aqui, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com... Eita, coisa boa. E minha filha Isadora, mais nova,
Ela é a cara de Lívia, né? Todo mundo vê e sabe, né? Que a menina linda só pode ser a cara de Lívia, da mãe, né? Mas ela é mais, puxou, né, o DNA, né, mais moreninho, né, do pai. Aí as pessoas perguntam a ela, você parece mais com quem? Ela diz, com o meu pai. Eu acho que dentro de cada um sempre existe, ou existiu um desejo de ser a cara do pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ter essa referência. Quem é a minha referência de pai? Eu quero ser igual a ele. Deus é um Deus perfeito. E nós queremos e temos que ter essa expectativa de ser a cara dele mesmo. E nesse processo de regeneração, do trabalhar da nossa alma, nós vamos cada vez mais de glória em glória, num processo gradativo, nos tornando a cara do nosso Pai, parecidos com Ele. Mas saiba, queridos, desde o princípio, o desejo de Deus era esse. Como é que Deus criou o homem? Deus criou o homem baseado em duas coisas: a sua imagem e conforme a sua semelhança. O desejo de Deus, desde o início, foi se manifestar através do homem. Manifestar a sua glória através do homem. Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Desde o princípio foi assim. O pecado veio, deturpou o plano de Deus para o homem naquele momento, mas Deus já construiu um caminho de volta, de retorno em Jesus Cristo. E agora nele, em Cristo, nós podemos sim voltar a ser a referência da glória de Deus para os outros. Desde o princípio, Ele criou assim. Você é povo de Deus, queridos. Eu queria ler mais um trechozinho aqui pequeno do livro. Quem é que é povo de Deus? Olha o que o pastor Reagan fala. Nós entendemos que o povo de Deus foi projetado e criado para refletir o seu grande poder e glória através da história. A gente cantou aqui a música antes do momento do ofertório, né? Antes desse momento. Queremos ser participantes da história. Eu estava cantando aquela música. É porque eu não vou cantar, irmão, para o irmão não ficar com medo do que vai sair. Que é estranho eu cantando. Mas a gente cantou, queremos fazer parte dessa história. Você já se colocou como um participante dessa história? Foi para isso que eu e você foi chamado. Foi para isso que nós fomos criados. Para fazer parte da história divina. Por vários lugares da Bíblia você vai ver Deus dizendo, eu te escolhi desde o ventre. Falando para Jeremias. Deus falando pelo salmista, antes que você fosse uma substância informe e vazia, eu já tinha escrito todos os dias da sua vida. Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito de vida para você, eu tenho algo para você. Você vai ver o próprio Paulo dizendo que foi chamado antes mesmo do seu nascimento. Você percebe que Deus tem algo grande para mim e para você. Por quê? Porque Ele te escolheu, Ele me escolheu para fazer parte da sua história. E qual é a história de Deus? A história da criação, do mundo, tudo. Essa história que a gente vive hoje é a história de Deus. E eu e você não somos apenas, como é aqueles papéis que o pessoal fica só, coadjuvantes. Eu e você não foi escolhido para ser coadjuvante não, querido. Eu e você foi escolhido para ter papel principal na história de Deus. Olha o que o pastor Rei continua dizendo. E nós que estamos vivos hoje, isso é muito forte, queridos. Nós que estamos vivos hoje, sobre a terra, não estamos menos destinados a refletir a sua glória, o seu tremendo esplendor e majestade. Se nós, faz assim, ó. Você está vivo. Uau, que revelação. Mas se você estiver realmente compreendendo que você está vivo, então saiba que você tem papel fundamental na história da regeneração da humanidade e Deus quer te usar para isso. Aleluia. Meu Deus. Posso tomar um pouquinho? Posso tomar um pouquinho? Queria que você abrisse um texto lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Perdão. Hebreus capítulo 1. Falei aqui que nós fomos chamados para refletir a glória de Cristo.
Agora preste atenção. Qual é a imagem que a gente tem que ter perfeita desse reflexo? O autor aos Hebreus, ele escreve no versículo 1 do capítulo 1, dizendo assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia, olha isso, o Filho irradia a glória de Deus. E outra versão vai dizer, reflete a glória de Deus. O que é que o Filho faz? Reflete, irradia o que? A glória de Deus. Expressa de forma exata. Meu Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra sustenta todas as coisas. Presta atenção. Jesus, ele foi exatamente igual. Se você quer ser a cara do seu pai, você tem uma referência perfeita para isso. É só olhar para Jesus. Jesus, ele foi a expressão exata. Ele demonstrou com exatidão a glória de Deus. Agora, o que eu acho tremendo é porque o próprio Jesus, ele, durante os evangelhos, ele sempre ensinava os seus discípulos dizendo: eu e o Pai somos um. Eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Não é assim? E é interessante que já começando ali nos últimos dias dele, ministrando ali nos finalmente. Aí lá no João capítulo 14, ele começa a dialogar e dizer: está chegando o tempo, vou já ali para a casa do meu pai, mas não se perturbem, vou preparar morada para todo mundo. E aí os discípulos começam a se questionar: mas Senhor, tu vai para onde? Qual é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí outros discípulos se levantam e dizem: mas Jesus, mostra-nos pelo menos quem é o Pai. E a resposta de Jesus é tão linda. Ele diz: rapaz, esse tempo todinho, e tu vai me perguntar: o Pai? Aqui, olha para mim. Agora, se tu não crê nas minhas palavras, porque eu falo o que o Pai fala, mas se tu não crê nas minhas palavras, crê pelo menos no que eu faço. O que é que Jesus fazia? Manifestava a glória. Se você não crê naquilo que eu falo, crê pelo menos no que eu faço. Manifestava a glória. Mas olha que tremendo. Versículo 12. João 14, 12. Deixa eu abrir rapidamente aqui. João 14, 12. Jesus, peraí. O 11 diz assim, vou ler o que eu já comentei com vocês. Apenas creiam que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar, da glória de Deus sendo manifestada. Aí o versículo 12 diz assim: eu lhes digo a verdade. Se fosse no tempo da gente, ele diz assim: eu te garanto, eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Quem é que crê aqui em Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Chegou o tempo de nós, como igreja, comecemos a manifestar cada vez mais. Eu sei que já existe algo acontecendo. Eu sei que nós já estamos nos movendo. Eu sei, queridos, que a gente já tem demonstrado a glória. Mas deixa eu te dizer, quanto mais se aproxima do fim, maior o nível de intensidade as coisas têm que acontecer. Com mais intensidade, com mais velocidade, com mais intencionalidade. Eu queria encerrar contando uma história que eu vivi esses dias e eu tenho, sabe, eu fiquei constrangido com essa situação comigo e vou buscar cada vez mais, queridos. Eu fui para João Pessoa esse fim de semana, ontem, né, no sábado. A gente foi caminhar lá próximo
um parque que tem próximo à casa dos meus pais. E lá a gente viu uma senhora que já faz um bom tempo. Eu digo um bom tempo, porque no ano passado, em janeiro, a gente já tinha visto lá e já sabia da história que era um bom tempo que aquela senhora morava naquela praça. E ela é possuída por vários demônios. É louca, mas a gente sabe, percebe que os demônios estão brincando com a vida dela. Eu e Lívia, a gente estava ali caminhando, conversando sobre as coisas de Deus também, conversando sobre nossas vidas. Mas eu passei por aquela mulher 2 vezes. E sabe o que aconteceu, querido? Nada. Não aconteceu nada. E esses dias eu estava buscando ao Senhor, eu estava falando com o Senhor sobre manifestar a glória dEle. Sabe, queridos, deu uma inquietação dentro de mim, porque isso não pode mais acontecer. Quando Jesus estava andando, deu diante do gadareno, o endemoniado caiu, se prostrou. Senhor Jesus, o que é que tu tens de fazer aqui comigo? Sabe, querido, chegou o tempo da glória do Senhor, a Shekinah do Senhor se manifestar através de nós, que se tiver endemoniado, quando olhar para a gente, caia prostrado aos nossos pés, que a gente tenha ousadia para olhar para o enfermo e dizer, seja curado em nome de Jesus. Eu quero te estimular, querido, nesta manhã, a entender, busca, compreende, não perde nenhum culto, se perder vai lá, assiste os outros. Esse tema veio do céu para provocar as nossas vidas. Eu já fiz o meu compromisso com o Senhor. E se eu fui movido a falar isso para vocês, queridos, é porque Deus queria tocar na vida de alguns aqui sobre isso também. Sair da inércia da admiração contemplativa da glória e entrar no nível de praticar e de viver a partir da glória. Você pode ficar em pé, fechar seus olhos, por favor. Aleluia. Há alguém aqui no nosso meio que o véu ainda não foi removido. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda se sente indigno, um pecador, que ainda não se voltou para Jesus, que ainda não se converteu, que ainda não entregou a sua vida, que ainda não nasceu de novo. Se tem alguém aqui nessa manhã que está aqui, mas hoje quer se voltar para o Senhor, que hoje quer ter o prazer de ter a glória de Deus dentro de você. Tem alguém aqui no nosso meio que quer tomar uma decisão por Jesus hoje? Você pode se identificar, por favor? Levantar uma de suas mãos. Sabe, queridos, parece até algo que a gente faz como rotina, mas a gente não está tratando de algo natural, queridos. Aqui a gente está tratando de coisas espirituais. Se você chegou nessa manhã e ainda não fez uma aliança com Cristo, eu te dizer, você veio para aqui, para o melhor lugar que você poderia estar, para entrar num nível de experiência, a melhor que você nunca viveu até hoje. Tem alguém aqui no nosso meio que pode estar desviado, não está mais sentindo essa presença, Shekinah dentro de você, não tem mais essa convicção, essa certeza, e quer voltar para Jesus também, eu quero recomeçar. Tem alguém aqui no nosso meio? Não? Ok. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não foi batizado com evidência em oração em outras línguas, que não passou pela experiência do batismo, do fogo do Espírito, aquela que eu falei em Atos capítulo 2, que aconteceu com os 120 que estavam reunidos naquele lugar. Essa é uma promessa para nós no tempo de hoje, está cheio do Espírito Santo. Tem alguém que quer experimentar, quer viver o batismo? Tem alguém aqui? Todos cheios? Tem certeza? Todos cheios ou alguns encabulados e envergonhados? Para andar no Espírito, queridos, você tem que estar pronto, cheio do Espírito Santo. Não, ninguém? Ok.
Tem alguém aqui no nosso meio que chegou com alguma dor, com algum sintoma? Se você chegou neste lugar assim, você não precisa voltar desse jeito. Porque a Shekinah do Senhor, a glória de Deus, o poder do Senhor, está pronto para manifestar a cura na sua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que está precisando de oração? Alguém? Pode vir aqui, rapidamente. Tem condição de vir? Se não tiver condição, pode ficar aí, não tem problema não. Aleluia. Aleluia. Vai vir? Amém. Aleluia. Enquanto ele está vindo, queridos, eu queria te convidar a ter um momento de consagração ao Senhor. Se consagra mesmo a Ele. É tempo de olhar para o espelho. Olha para o espelho. Aleluia, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça, Senhor. Aleluia. O pessoal do louvor que quer vir. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor.